a primeira coisa que eu ganhei, e mais importante, foi a possibilidade de alguém como eu, que não tinha, fazia desporto, andei crossfit, andei mais miúdo, andava em basquete e não sei mais, nada relacionado com bicicleta, sem ser a parte recreativa enquanto criança, mas fez-me o clique para perceber que, ok, tu com alguma parte prática e algum treino à mistura que te ajuda, mas principalmente com alguma parte prática e alguma organização tua, e que hoje é uma e amanhã pegas na bicicleta para continuares a tua viagem já é outra, é possível fazer. Pai, não tens de ser um gajo altamente atlético, ou experiente, ou o que for. E deu-me essa possibilidade de isto vai dar. Seja isso, aliás, seja o Heading Southwest, seja uma viagem a Santiago com 2 pessoas, ou com 3, ou com 4, ou seja, abrir uma porta para dizer, queres fazer isto? Pá, planeia e vai. Bem-vindos ao podcast Viagens a Pedal, o podcast de todos os viajantes de bicicleta. Hoje temos connosco o Marco Francisco, ciclista de endurance e host do podcast Endu, um espaço onde se fala a sério sobre desafios longos em 2 rodas, daqueles que nos levam ao limite, tanto no corpo como na cabeça. Mas o Marco não é só ultra-resistência, também já pedalou em família pelo caminho central de Santiago. Provando que o ciclismo pode ser tanto sobre superação como sobre partilha e descoberta tranquila. Vamos conhecer melhor o homem por trás do microfone e muito mais sobre esta aventura em família. Sim. Olá, Marco. Olá. Bem-vindo. Obrigado. Estamos a gravar em... Como é que isto se chama? Onde é que nós estamos em Caldas da Rainha? Em que sítio? Caldas da Rainha. Concretamente, chama-se Chão da Parada. É uma zona muito pequenina, uma aldeia muito pequenina aqui da zona das Caldas da Rainha. E estamos num pinhal que, infelizmente, tem sofrido aqui algumas alterações, mas é um pinhal que se mantém assim há muitos anos e que é um sítio, isto é muito específico, é muito sobre mim, sobre a família, mas é um sítio onde nós passamos muitas vezes porque, de facto, estamos no meio da natureza, muito perto de casa, então é um sítio que nos é bastante querido. Ou seja, vês cá muitas espaços por aqui. Isto é um sítio de passagem assim, muito comum, sim, é verdade. Qual é que é a tua primeira memória de uma bicicleta? Opa, eu diria que a primeira memória, por acaso, eu acho que começa num triciclo, daqueles típicos, com qualquer triciclo, 3 rodas, não é? Isto é redundante, mas aqueles pequeninos em que acho que nem andava sentado naquilo, andava em pé, eu tinha tipo uma barra por trás, ia-me empurrando naquele triciclo, e depois bicicleta, mesmo bicicleta, eu acho que a primeira memória mais forte foi de uma queda muito grande que eu dei. Epá, tem que haver alguma coisa antes, mas foi de uma queda que eu dei que me obrigou a ir para o hospital. Acho que a minha primeira ida para o hospital por ter partido o queixo foi numa bicicleta, sim. Pá, nunca nos tinha falado do triciclo, realmente é uma falha. A primeira vez que nos fala do triciclo, realmente antes da bicicleta ainda há o triciclo. Agora, agora já não. A triciclo é a bicicleta ou não? Não tem 2 rodas só. Mas pronto, tem pedal. Eu acho que ali foi a base, mas acho que a primeira memória que eu tenho mesmo assim de bicicleta, uma coisa mais notória, é de facto dessa queda, porque, tinha um amigo meu, depois de um dia de chuva, no final de uma rua muito longa, e eu achei que conseguia chegar até ao pé dele, comecei a pedalar muito rápido, e de repente apareceu um buraco e a coisa... não foi... Um clássico. É um clássico, sim. Não foi uma coisa muito bonita, mas essa memória, sim, acho que essa é a primeira. E hoje em dia, usas a bicicleta, já temos aqui, já dá para perceber aqui, no dia-a-dia, usas a bicicleta também no dia-a-dia, não é? Ou só no dia-a-dia? Utilizo a bicicleta em vários momentos do dia ou várias alturas do dia, se quiseres. Quando está a bom tempo, utilizamos esta bicicleta. Esta é uma Bullet, que depois à frente já falaremos mais também pela viagem, mas é uma Bullet, esta é elétrica. Não sei se depois dará para perceber ou não, mas fica aqui uma parte de especificação, uma coisa menos comum, que é o ela trabalhar com uma correia ao invés de uma corrente. E ela é uma bicicleta que tem, salvo erro, uma bateria de 630 Wh. É muito pesada, são 45 kg de bicicleta. Conseguimos levar o nosso rapaz aí à frente e utilizamos com a regularidade de casa-escola, escola-casa, e é nesta bicicleta que ele vai. O objetivo de termos esta bicicleta foi, de facto, encostarmos um bocado o carro e não ser aquela questão mais sedentária de pego no carro e vou levá-lo à escola e depois volto. E eram poucos quilómetros, o desgaste no carro é grande. E se calhar isto tudo é uma desculpa para ter mais a bicicleta, porque neste momento esta bicicleta dorme dentro da sala porque ela é tão grande que não passa para mais lado nenhum da casa, então entra e dorme na sala. Por isso é a excelência da nossa companheira, sim. Conseguiste convencer bem a tua mulher para conseguir... Olha, eu vou dizer uma coisa, Rui, eu acho que aqui não foi convencer a minha mulher, acho que isto foi do género de... Era giro, passa de um giro muito rapidamente, então temos que ter uma e bora lá vamos comprá-la, pronto. Há aqui um agradecimento a ser, acho que tem que ser feito, eu já o fiz também no Endu, mas acho que é sempre importante, que foi, na verdade, a oficina 35 que nos proporcionou, ou que nos deu a rampa para esta bicicleta, porque nós andámos à procura até de uma Ómnio para fazer efetivamente os caminhos de Santiago. Essa acho que foi
a desculpa maior foi, precisamos para irmos todos, e quando vimos uma bicicleta semelhante a esta lá, para nós foi claro que esta era muito mais confortável. O centro de gravidade mais baixo, permitia levar mais coisas, e então foi do género, isto pode ser um bom compromisso, se calhar faz sentido. E então, opá, daí, dessa bicicleta até esta, se calhar estamos a falar de menos de um mês até decidimos que íamos comprar isto. Pronto, foi Ok, muito bem. uma compra por paixão, se quiseres. E depois, além destas, tens mais bicicletas que se põem, não é? Esse é um tema tabu. Pois. Não é tabu, mas eu acho que para quem vai ver este episódio, eu acho que é um tema que não é tabu por isso mesmo, por ser comum até. Mas sim, há mais umas quantas bicicletas. Tabu em casa, não para esta. Em casa já não é tabu. Já está descoberta. Outra vez bicicletas. Já é mais aquela questão do estou a pensar em comprar bicicleta. Mas já compraste? Não, mas já estão ok. Estás a ver? Pronto. Não, mas há mais. Há uma bicicleta de estrada. Aliás, há 2 bicicletas de estrada, uma que está em rolo para treinos. Há uma de estrada com que ando regularmente, há uma de gravel, há uma de montanha. Há outra do meu filho, neste momento uma a andar e outras 2 estão paradas, mas porque era mais pequena na altura já nem sequer dão para ele. E uma da minha namorada, por isso estamos a falar de 3, 4, 5... umas 6 bicicletas, fazendo a conta é demasiada bicicleta, mas sim. Muito bem. Sim. É natural, há 7 dias de semana, portanto, mesmo assim falta um dia ainda. Portanto, Rui, arranjaste a desculpa uma perfeita, porque eu vou dizer que há 30 dias no mês, então tem que ter mais, estás a ver? Também serve a seguir. Não, mas há várias bicicletas. Esta andamos com regularidade de família e das aventuras, como já falámos, e as outras, eu diria que é treino e a parte recreativa, assim. Ok. Depois disto, além das bicicletas, viagens. Sim. Qual é que é a primeira memória de viagem que tens? Olha, é uma pergunta curiosa, porque eu acho que a primeira viagem que eu tenho de bicicleta assim... Sem ser de bicicleta? Sem ser bicicleta? Viagens para a terra dos avós, sim. A clássica de ir a dormir no banco de trás, sem cinto de segurança e deitado, e estava tudo bem, porque na altura... Não havia problema. Senão eu não era nada, isso não era uma questão. Mas eu acho que nessas viagens, sim, viagens muito longas para a zona dali da Serra da Estrela, um bocado mais abaixo, mas... essas são... talvez as primeiras memórias de viagem, sim, sem dúvida. Sim. E depois aí é que é a pergunta, a primeira viagem de bicicleta. Olha, eu acho que, se calhar contrariamente a grande parte das pessoas que eu vou apanhando dentro deste mundo das bicicletas, eu acho que a minha memória de primeira viagem de bicicleta acontece quando eu faço Heading Southwest. Ou seja, quando é a primeira deslocação muito grande em que eu tenho que pensar em tudo, desde que roupa é que eu levo, se quer ser mais ou menos autónomo, se vou dormir num canto qualquer, ou se vou dormir num hotel ou num alojamento. Eu acho que essa é a primeira viagem em que eu meti em prática, se calhar, um desejo que era recente, devia ter, se calhar, 1 ano, 10 meses ou assim, de fazer uma coisa maior. Antes disso, eu fiz na altura com um grupo de amigos, uma viagem que começava ali na zona de Cantanhede, de Arazedo, mais propriamente numa terra que se chama Faíscas, ou Casal dos Faíscas, como era antigamente, uma zona muito, muito pequenininha, e que fomos até à zona da Serra da Estrela, subimos e voltámos por ali, deu cerca de 300 e muitos quilómetros, ou 400 e poucos quilómetros, é uma coisa assim. E lembro-me que havia 2 condições que nós, ou uma combinação de condições que nós, enquanto grupo, não queríamos ter para realizar a viagem, e que era tipo, se isto acontecer, nós não vamos fazer a viagem, que era estar a chover e estar frio. E aconteceu umas das coisas. E aconteceram as 2 coisas juntas. Éramos para sair, e a chuva era miudinha, e foi dizer, não, isto está tranquilo, é no final do dia, está tranquilo, esta chuva vai abrandar e nós vamos conseguir fazer esta nossa viagem, e o grupo estava todo empolgado, e 10 km encharcados. Nos primeiros 10 km estávamos completamente encharcados, parámos num café e foi do género, não, estas eram as condições que nós não queríamos e dizíamos que não vai acontecer. E decidimos em grupo que vamos na mesma para a frente. Apanhámos um frio tremendo, uma coisa por demais, mas a verdade é que fizemos a volta. Lembro-me de dormir num banco no Piódon, achava que estava a dormir muito bem, fiquei todo partido, uma coisa completamente básica. E quando chegámos, o grupo todo não tinha ainda muito essa experiência, a parte do grupo não tinha essa experiência, havia um elemento que já tinha, e percebemos que dava para fazer e foi porreiro, estás a ver? Depois daí, já não me recordo se foi logo de seguida, mas mais tarde, ainda nesse ano, mas acho que foi a próxima grande volta, foi a Heading Southwest que trouxe ali uma cena diferente. E essa cena diferente eu acho que foi o conforto de estar a andar de bicicleta durante vários dias, sem ter que pensar em mais nada. Do tipo, eu estava a fazer aquilo por mim, ponto final. Não havia, tenho que chegar a esta hora, tenho que fazer não sei o quê. Eu fui muito tranquilo. Eu acho que isso abriu a porta para isto de viajar aqui a bicicleta é uma coisa porreira. Aí já em prova, ainda que eu não fosse fazer no ritmo de prova, mas acho que foi isso. Acho que essa foi a primeira grande.
E daí até o caminho central de Santiago, foi logo de seguida, já agora, ou enquanto estavas a pedalar? Sim, eu acho que foi, nessa altura não pensava sequer nisso, mas depois naturalmente e com o aparecimento desta vontade de queremos ter uma bicicleta que nos permitisse fazer os caminhos de Santiago em família, porque ainda ponderámos a certa altura ir eu e a minha namorada e fazíamos umas férias só nossas e depois fazíamos essa nossa aventura. Para nós rapidamente isso deixou de ser a opção porque pensámos, não, nós gostamos de fazer isto, o nosso miúdo também gosta de andar de bicicleta, porque não juntar tudo? E faz todo sentido que ele venha connosco. Então o período de vamos fazer só nós os dois, ou vamos fazer, de facto, em família, foi um período muito curto em que decidimos, não, isto faz sentido, é todos juntos. Para nós foi assim o entendimento. E lembro-me que quando começámos a planear isso, foi muito por queremos fazer juntos, queremos manter as memórias todos juntos, como temos feito até aqui, e com uma cargo bike isto é possível fazer. Bem, depois já havia alguma experiência de outras voltas mais curtas que tinha feito de bicicleta, e eu acho que o passeio foi natural, eu gosto de fazer isto sozinho. Nós gostamos os três de andar de bicicleta em conjunto. Vamos fazer Santiago, vamos fazer os três de bicicleta. A justificação desta bicicleta é Santiago, estás a ver? Na verdade, se não fosse isso era outra coisa qualquer. Mas esse foi o entendimento que encontramos. Depois foi só o planear por onde é que íamos, o que é que escolhemos ou não, porque fomos na altura de verão, e foi tipo um planeamento muito... Acabou por ser simples, e ao início um bocado mais complexo por termos uma criança. Porque eu nunca tinha feito uma volta assim, nunca tinha levado o meu filho para fazer uma viagem longa, eram viagens por aqui, e então foi um bocado desconstruir, porque a nossa ideia inicial era partirmos do Porto, chegarmos a Santiago e depois de lá viríamos outra vez para o Porto, ao inicial. Mas havia duas coisas que não nos agradavam muito. Uma era a saída do Porto com esta bicicleta, porque sabíamos que íamos ter que fazer durante o início do dia, manhã, sim, e não queríamos muita confusão porque tínhamos uma criança também e esta bicicleta já por natureza tem 2,40 m, mais uma bicicleta atrelada, porque foi assim que nós fomos, depois se quiser já vamos por esse setup, ficava muito longa. E depois havia a dúvida de ok, chegamos a Santiago e depois, para cá? Como é que vamos fazer isto? Então andámos ali a partir um bocado a cabeça, até chegámos a um ponto que depois tornou básico de então, porque não fazemos isto circular? Não parto do Porto, parto do outro lado qualquer e faço uma volta e volto ao início. Tenho lá a nossa carrinha à espera, lá esta bicicleta e as outras duas que também foram. E então foi um processo de tipo quase aquele desbloquear de não, a solução está aqui. A solução não é arranjar alguém que nos traga, porque também havia. Mas o custo para trazer esta bicicleta de Santiago até ao Porto, sim, não sei se queres que eu refira valores ou não. Podes dizer. Também não quero martelar aqui o negócio okay, de ninguém, mas pedimos 300 euros só para trazer bicicletas, e nós também, mas para trazer as bicicletas de Santiago, e na altura dissemos logo, 300 euros? Eu pedalo 300 euros, estás a ver? Foi exatamente isto. Então fizemos o caminho circular e partimos de Vila Nova de Cerveira, e foi claramente uma aposta ganha. Eu acho que, depois há os percalços todos, depois podemos já chegar lá, mas acho que foi uma aposta ganha porque, tal como as viagens de aventura, provas de longa distância, o que for, nós não estávamos dependentes de ninguém, estávamos dependentes da nossa vontade e de dizer assim, ok, os três estamos bem, estamos porreiros e confortáveis, então vamos continuar, ou então não vamos continuar e queremos parar aqui porque há um parque de crianças e queremos aproveitar, ou há um restaurante que queremos aproveitar para comer alguma coisa típica, sei lá. Então essa não dependência, eu não tenho dúvida que nos facilitou toda a viagem, porque foi a questão de eu, quando chegar, vou chegar e está tudo bem. Seja às 10, seja às 8 da noite, está tudo bem. E se tirou-nos um peso de cima... Então vocês já tinham, ou seja, tinham o percurso estava já pré-definido? Sim, estava mais ou menos pré-definido, sim. E o circular não era ir e vir, era ir voltar por outra volta? Sim. E tinhas dias mais ou menos contados, férias? Etc. Sim, tínhamos uma semana de férias tirada para nós. E há aqui uma parte importante, tu perguntaste, esse é um bom ponto. Eu não me vou esquecer dessa parte que perguntaste agora, que era como é que passei de fazer provas de endurance ou de longa distância, como quiseres, para fazer isto em família. Aconteceu uma coisa sistematicamente que era, eu quando ia para as provas, e como estamos muito habituados a fazer as coisas em família, eu apesar de conseguir libertar a cabeça, havia sempre a questão do eu estou a fazer, eles não estão. Então havia sempre uma discrepância entre as minhas férias e as férias da família, e eu não queria abdicar disso, e a família também não queria abdicar, e essa noção de eu não posso perder muito tempo, porque estou a tirar tempo à família, e quando menos tempo eu estiver aqui, mais tempo estou com a família. Então juntar a família nesta viagem foi ouro sobre azul, porque foi... Não há tempo, é o nosso tempo, lá está, a não dependência de chegadas, ou de... Era aquilo. E então, quando nós materializámos esta ideia, estamos em família para o nosso tempo. Se forem 5 dias são 5, se são 6 são 6, é no limite, passando a redundância, o limite das nossas férias. Então a nossa ideia foi juntar aqui a família para não haver nenhuma dependência e nenhuma coisa para trás de eu estou a fazer, eles não estão.
E a nossa rota inicial, nós sabíamos que queríamos passar pelos caminhos de Santiago, não pela parte religiosa, isso não, no nosso caso não tem nenhum significado por aí além, mas achámos que, não tínhamos feito nenhuma dessas rotas de caminhos de Santiago, nem eu, nem a minha namorada e o meu miúdo também não, e também sabíamos que íamos encontrar mais pessoas, então podia quebrar um bocado ali a questão monótona, ou aquela parte em que, pá, inevitavelmente em todas as viagens, a alturas não estás com tanta vontade, ou não é tão agradável, e ias encontrar pessoas. Então a ideia foi fazer uma rota circular para ninguém nos ir buscar, que partisse de Vila Nova de Cerveira, íamos pelo caminho central até Santiago, e depois, das duas uma, ou naquele momento viríamos na mesma pelo caminho central, ou, como não queríamos repetir, iríamos pela costa, pelo caminho da costa, acho que é assim que se chama. Neste percurso todo, nós tivemos de fazer ali 1 ou 2 atalhos, porque a certa altura, eu lembro-me que já na vinda, pá, havia uma descida que era de Alcatrão, mas era tão íngreme, e a minha namorada ia nesta bicicleta, eu ia na minha bicicleta de gravel, mas a descida era tão íngreme e tão pouco, aparentemente tão pouco segura, que mesmo sendo de Alcatrão, era um Alcatrão velho, mas mesmo sendo de Alcatrão, não nos transmitiu aquela confiança de isto vai ser bom para nós, ou vai-nos levar a um sítio que a seguir é bom. Era só um corte que tu fazias zoom no mapa e de repente não trazia nada. E eu acho que, seja nisso, ou numa prova, se tu tiveres de fazer ali um caminho que é menos prazeroso para te levar a algum lado que de facto dá esse benefício, ou que te corta muito tempo, ou muitos quilómetros, ou uma subida ou uma descida mais complexas, eu acho que vale a pena. Se for só porque sim, pá, dá outra volta. Tipo, se podes editar isso, pá, edita e faz outra volta. E foi assim que nós fizemos. Porque de resto nós cumprimos bastante até o caminho central para lá foi... Pá, acho que foi seguido à risca, acho que não atalhamos quase nada ou nada. Depois na costa é que temos ali uma série de questões menos agradáveis, mas aí é que atalhámos mais. Mas eu acho que foi uma boa decisão, porque tivemos sempre outras pessoas à volta. Eu acho que essas outras pessoas que hoje em dia não fazem a mínima ideia quem nós somos, nem nós quem elas são, foram, pá, circunstanciais, deram o conforto de tu ires falando, de repente há uma bicicleta que é diferente e amarelo lá nas vistas as pessoas comentam, e vai uma criança ali que até vai a dormir, ou não, vai ali mais em pé, e as pessoas vão comentando, e isso é giro. E nós percebemos que se calhar o caminho de Santiago, não pela parte religiosa, mas pelo caminho em si, trouxe essa convivência com várias pessoas, umas que vão completamente focadas na cena delas, porque, sei lá, se é uma promessa, se é porque decidiram que era assim, como também deram o benefício de tu estás um bocado mais em baixo e dizes, a bicicleta é diferente, ou para onde é que vocês vão? De repente, pá, isto não é assim tão difícil, está porreiro, pronto. E depois tivemos muitas coisas de olhar e dizer, não, isso não passa aí, isso não vai dar. Na parte romana, o clássico dizes, não passa, passa pois. Nós temos filmagens em que a bicicleta, nós vamos empurrá-la e ela para por ela nas pedras. Sim. E tipo faz uma balança de pende para um lado, para cima, para a frente, para trás, e ela está completamente parada, e raspar por toda por baixo. Só que nós fomos muito desprendidos disso, foi do tipo, pá, o que aparecer, aparece. E depois fizemos várias divisões do caminho, nós não fizemos tudo seguido, planeámos para aí 50 km por dia, porque esta bateria aguenta bastante, a carga máxima que ela já, com a carga máxima, o número de quilómetros máximos que nós fizemos foram 116 km por aqui, com uma carga, pá, mas com uma gestão de, estás em plano, mete aquilo em off, e tu pedalas para aumentar. E a nossa conta foi, bem gerido dá 116, não gerido, mete 50. Pá, e aquilo bateu, aí sim, religiosamente nos 50. Foi assim uma cena, nisso foi espetacular. Só tivemos um dia que ficámos sem bateria, já mais no final. Curiosamente, o sítio onde íamos ficar era num topo, e andámos para aí 8 km a empurrar a bicicleta, com todo o peso e malas, e então foi, pá. Dá para perceber. Foi feio. Queria só agora voltarmos atrás, só para pegar em uma coisa que tu disseste e que pode ser giro de perceber, que é a questão de quando tu vais para a viagem, quando foste fazer o Edding Southwest, o viajar sozinho, o estar lá sozinho, e o que existe o trade-off entre eu estou sozinho, não estou com a família, mas depois o que é que tu ganhas por estar sozinho, o que é que tu ganhas para trazer de volta para a família? Queres saber o que eu ganhei? Sim, o que é? Olha, E o que perdeste? Bem, o perdeste? Sim, eu acho que... Mas só sabes o ganho, o que perdes não sabes. Não, tu nunca sabes o que... Sim, na prática podes extrapolar, mas fica sempre aquém, não é? Certo. Eu acho que eu ganhei nessa inevitavelmente é uma prova, mas vamos chamar nessa aventura, nessa viagem, eu ganhei, a primeira coisa que eu ganhei, e mais importante, foi a possibilidade de alguém como eu, que não tinha
fazia desporto, andei crossfit, andei mais miúdo, andava em basquete e não sei mais, nada relacionado com bicicleta sem ser a parte recreativa enquanto criança, mas fez-me o clique para perceber que, ok, tu com alguma parte prática e algum treino à mistura que te ajuda, mas principalmente com alguma parte prática e alguma organização tua, e que hoje é uma e amanhã pegas na bicicleta para continuares a tua viagem já é outra, é possível fazer. Pai, não tens de ser um gajo altamente atlético, ou experiente, ou o que for. E deu-me essa possibilidade de isto vai dar. Seja isso, aliás, seja o Heading Southwest, seja uma viagem a Santiago com 2 pessoas, ou com 3, ou com 4, ou seja, abrir uma porta para dizer queres fazer isto? Pá, planeia e vai. Vai correr perfeito? Claro que não vai correr perfeito. Vai ser sempre igual? Claro que não vai. Mas como eu acho que o Heading Southwest me correu francamente bem, na cena de zero stress, zero preocupação com qualquer coisa, com isso cais, isso não cais, isso chegas a horas, como eu estava muito desprendido disso tudo, eu fiz o Heading Southwest muito tranquilo. Pá, eu lembro-me perfeitamente, quem ouve o Indústria está farto a ouvir isto, eu lembro-me de em Évora, a minha namorada sabia que eu estava, e o meu treinador na altura, o Edgar, também estava a par disso, mas sabiam que eu estava em Évora, estava num hotel de 4 estrelas a dormi 9 horas e tinha mensagens, está tudo bem, estás parado há muito tempo. Pá, estava perfeito, eu estava a dormir que nem um anjinho. Porque eu nunca fui com a cena de tem que ser assim, do género, é outra distância, não dormes no hotel, tens de dormir numa paragem, porque é assim, não é assim. A minha cena não é essa, a minha cena é chegar ao final dos 1100 km e curtir a viagem. E então lembro-me que isso me deu o abrir de portas de queres fazer? Pá, mete à estrada, meu, tipo, não entras naquele overthinking de a bicicleta é não sei o quê, como estávamos a falar antes de começarmos a gravar. Pá, isto é uma correia. À partida, a resistência de uma correia é superior a uma corrente. Se a correia parte, o que é que fazes? Não sei, tipo, pá, logo vou ver. Não pode ser inconsciente também, não é? Ainda por cima com uma criança, mas o Heading Southwest deu muito essa cena de dá para fazer. O resto. Viajar de bicicleta, ou neste caso, mais o Heading Southwest, saíste mais empoderado? Ou sentiste, Sim, sem dúvida. Sim. Eu acho que foi mesmo aquela questão do... Pá, eu não tenho que saber tudo para poder fazer. Claramente não tenho que saber. E é muito aquela história de... Quando tu passas por essa experiência, pode vir alguém que te diz não, mas Rui, se tu fizeres assim, assado é melhor. Está tudo certo. Mas como tu já fizeste alguma coisa, independentemente de ser maior ou menor, mas é a tua realidade, não pode vir ninguém a dizer que não está certo. Porque tu fizeste. À tua imagem, à tua capacidade, à tua velocidade, à tua resistência, mas tu cumpriste o teu objetivo. Por isso, é impossível, ou melhor, pode vir alguém chegar à final e dizer não, o Heading Southwest tu não devias ter dormido 9 horas em Évora ou dormir todos os dias assim. E eu digo, com base em... com o objetivo de acabar mais depressa do que... Isso é outra conversa. Isso não era o meu objetivo. O meu objetivo é propor-me a fazer uma viagem de 1100 km, que eu nunca tinha feito. Isso, pá, tornou-se uma realidade para mim, não sei, acho que disse há pouco, se calhar um ano completo, mas se calhar 10 meses antes da prova, e de repente tu dizes, ok, dá para fazer. E é tipo, isto é uma porta aberta. Porque a partir daí eu acho que é sempre ali uns patamares de viagem, seja mais prova ou não, de os 100 km acho que é um marco importante de tu quebras aquilo, então, pá, 100 até 200 é tipo, são 200. Mas dos 200 para cima, ou dos 300 que quiseres, vá, eu acho que só precisas mesmo de tempo. Se tu quiseres fazer mais rápido já é outra conversa, mas tu se quiseres fazê-los só fazer, ninguém está a dizer que tens de fazer 30 a hora, ou 20, ou 19, ou... Por isso é que eu acho que o Heading Southwest, eu refiro muito porque se fala em empoderamento, como falaste há pouco, mas de facto foi isso, foi dar-te a possibilidade de fazer. E quando tu pegas nisso e tiras para qualquer outra viagem, seja com esta bicicleta, seja com outra qualquer, é tempo que tu precisas. Pá, não fazes 100 km, faz 50. Ou fazes só 30. Esta viagem que estamos a planear agora para este verão, na mesma com esta bicicleta, provavelmente não vai ter 50 km por dia. Há de ter 30. Que me faz um bocado de confusão, porque é tipo, 30 é muito curto. Depois pensas, é curto para quem? Para mim, quando estou a pensar numa prova, sim. Mas se eu vou em família e quer desfrutar, pá, 30 está bom. Estás a ver? Por isso, sim, acho que esse foi um marco de isto é porreiro, mas é mais porreiro do que só prova. É tipo, mano, pega na bicicleta e faz. Tipo, o resto, tu encontras pelo caminho. Não sei se respondi, mas acho que... É isso. Tem só um problema, o empoderamento, que é tem prazo de validade. E depois tem que ser revalidado e voltar a fazer. Opa, eu acho que tens toda a razão. Tem que voltar a fazer mais. Isso é verdade. Por isso é que é comum também ouvir a malta que anda nestas voltas dizer epá, isto acaba a prova, não quer mais. E de repente não quer mais, próxima semana. Então o que é que vamos fazer? Pronto, eu acho que é verdade. Como também é verdade, e a mim trouxe-me isso, eu não sofro muito com o passado, mas lembro-me que isso foi uma questão logo a seguir a Heading Southwest, que foi, eu devia ter começado isto mais cedo. Pá, eu fiz Heading Southwest, eu sou horrível com datas, mas bora lá, se calhar há 2 anos, acho que tem, sim,
Exato, o Endu faz 3 este ano, deve ter sido 2 anos por aí, e lembro-me de ter pensado, eu já tive mais tempo para fazer isto, mais tempo de... Eu acho que inevitavelmente quando tens uma família, também depende muito da relação e da forma como crias a família. Há pessoas a viajar com crianças de ovo ainda de bebê e eu acho isso espetacular. O que eu penso é, eu já levava o meu filho encaminhado numa mochila às costas para não sei quantos sítios, mas também podia ter feito bicicleta. Então senti essa questão do, isto estava para ser antes, estás a ver? Não penso nisto como água, mas era do género de, pá, este prazo já foi. Hoje é mais cedo que amanhã, portanto. Isso também é verdade. E o que foi para trás já não vais buscar. Por isso, eu acho que sim, dá a ter esse empoderamento, traz esse prazo de validade, que é, olha, isto foi o ano passado, tipo, um ano de gap é muito grande, epá, e dá-te uma coisa que eu acho que é espetacular, que é a possibilidade de tu sonhar sempre, e quando encontras outra pessoa que está na mesma vibe, é tipo, então porquê é que não fazes desta maneira? Ou também fizeste a viagem e foi porreiro. De repente tu abres a porta para, realmente, há aqui uma possibilidade. Eu acho que essa é a parte construtiva, quando falas com alguém que te aporta valor e diz, pá, Caminho de Santiago é fixe, mas já fizeste não sei o quê, pode ser uma ecopista. Pá, já recebi agora N mensagens com a abertura de ecopistas lá mais para cima de já estão abertas, era porreiro fazeres isto. E quando tu bebes esta informação, opá, as portas abrem-se de uma maneira... Por isso é que eu acho que o podcast como tu tens, este formato como tu tens, eu acho que é espetacular, porque quando alguém vê e ouve, dá-te a possibilidade de, chama-lhe sonhar, equacionar, de pensares que se calhar não tenho que ficar fechado na minha bolha. Se calhar é os caminhos de Santiago, porque é mais comum, porque também é mais seguro, eventualmente, mas dá-te esse empoderamento e a possibilidade de... Por que não fazer de outra maneira? Os Caminhos de Santiago é sem dúvida um dos caminhos mais feitos pelos quase todos os viajantes que passaram por aqui, fizeram... É quase aquele cheque que tens que ter. És viajante, e é o início pela facilidade logística, etc. Mas há outras soluções. Essa era uma pergunta que eu também te ia fazer. Força. Que é, pensaste só nos Caminhos de Santiago por isso, pela logística? Porque há, por exemplo, há uma volta no Gerês, à volta do Gerês do Minho, pelos rios todos, que é plano e que seria eventualmente muito mais fácil para fazer com... Para já vou dizer já, depois temos que explorar isto, porque eu posso usar isto para o verão, estás a perceber? Não, acho que o Caminho de Santiago foi exatamente pelo que ele disse, não pela parte religiosa, mas porque era um caminho que nós sabíamos que, em qualquer condição de teres que parar, e se calhar agora de uma forma, fariste de uma forma mais leve, mas tendo uma criança, acho que foi confortável pensar que a qualquer altura, em qualquer terriola, opa, mal ou bem arranjava um sítio para dormir. Pronto, isso era o nosso conforto da viagem em si, e que sabíamos que, pá, mal ou bem, tu fazias umas contas de pesquisa e sabias que tinhas quase foto de cada parte do percurso, pronto. Nós não vimos tudo, vimos umas e depois pensámos, ok, isto é a parte difícil que a malta fala, está porreiro, ignora, não quer saber mais, porque era a parte da descoberta, mas eu acho que o Caminho de Santiago veio por isso, pelo conforto só. Agora, dizes-me assim, já exploraste as ecopistas em Portugal, ou os traçados todos que há, porque há caminhos espetaculares? Pá, não explorei todos. Pá, tens projetos hiper interessantes em Portugal que têm mapeado todas essas rotas que eu acho que são pá, projetos fundamentais, mas vem-nos à ideia também fazer a Costa Vicentina. Mas depois era tudo o que é comum, que é, ok, mas uma bicicleta destas vai ter alguns problemas na parte de areia se tiveres de passar por areia, e nós apanhámos isto nos Caminhos de Santiago na costa, e não é a coisa agradável, pá, porque isto enterra-se em todo lado, o pneu não é propriamente largo, mas também porque era algo que nós mal ou bem já conhecíamos e queríamos uma realidade diferente, ainda que, opá, aquela costa que tu apanhas no caminho da costa não tem uma coisa assim tão diferente, a não ser a ecopista que é porreira, não tem uma coisa tão diferente quanto isso que tens em Portugal, mas para nós era um ponto importante, porque sabíamos que havia de ser rápido, era plano, como estás a dizer, tínhamos poucos casos de inclinações mais complexas, essencialmente era o conforto de chegas a um lado, se eu quiser dormir ou comer, eu vou arranjar a forma. Pronto, isso foi claramente uma vantagem. Agora, procuras Caminhos de Santiago e tens outras rotas de Caminho de Santiago que se calhar são muito mais bonitas do que o Caminho Central. E há partes do Caminho Central que são, pelo menos no nosso entender, que são monótonas, que não estás a ganhar grande coisa, estás a ir de um ponto A ao ponto B, começa e acaba aí. Mas acho que foi esse conforto, foi conforto e segurança, se calhar foram os dois pontos que fizeram recair as coisas sobre este traçado. Acho que foi meritoriamente isto, sim. Okay. Então, esta bicicleta, o que é que tem de especial comparativamente com a outra bicicleta normal? Já começámos aqui a aflorar algumas coisas. O que é que tem de diferente? Diferente? Opa, em termos técnicos, o facto de ser elétrica ajuda muito nisto. Tens a limitação do número de quilómetros que podes fazer e carregado, obviamente, isso é uma condicionante. Se tu fores para zonas que têm muito mais subidas e descidas, obviamente, vai ser outra condicionante. Eu acho que isso tem que ser tudo salvaguardado para não teres mais surpresas, porque esta bicicleta, ela como está neste momento,
ela pesa sensivelmente 45, 49 kg, por isso Pesadinha. substancialmente pesada. Não é algo que tu possas pegar, levas em peso para ir para qualquer lado, ainda que tivéssemos que ter esse trabalho a certa altura na nossa rota, mas tinha aqui uma série de coisas que para nós nos agradavam. Uma, era o nosso filho poder ir dentro daquilo que se chama canopy, e ele ir fechado, e se chovesse, e que choveu nos últimos dias, ele conseguir ficar completamente isolado da chuva. Okay. Se quiseres abrir essa lateral, estás à vontade, aí se abre e ele pode ir com isso para cima, e como tu tens a deslocação, ele não vai apanhar água lá dentro, ok? A menos que haja carros a passar e coisas do género, mas não levanta água por aí além. Ao mesmo tempo tu podes tirar essa parte toda de cima e de repente a bicicleta fica hiper prática e arejada. A certa altura, com calor, nós vimos com uma rede por cima, essa parte é aberta, e nós temos também imagens disso do nosso filho a ir, tu vês que ele vai completamente relaxado, tipo Lorde, do género, levem-me para Santiago que eu quero ir aqui a curtir. Pronto. Depois disso, não sei se dá para perceber bem aqui também pelo vídeo, mas temos aqui um rec traseiro, em que nós levámos aqui também duas bolsas, neste caso duas bolsas da Ortlieb, recomendo vivamente pela qualidade e praticidade delas, e eu neste rec, e então nós sabíamos que aquele era o nosso limite de bagagem, e foi assim que nós nos organizámos em casa para levar não só os nossos pertences, como também o carregador da bateria. O que nós fazíamos era, chegávamos, desmontávamos a bateria, levávamos para o quarto onde ficássemos alojados, dormíamos sempre em quartos, e metíamos a carregar no dia seguinte, estava tudo ok para a bicicleta andar. O que é que está aqui que não se vê tão bem, mas que pode ser uma boa dica, e depois, se as pessoas quiserem, perguntam-te e também passamos essa informação, é um saco que é de uma marca que se chama, não sei se a pronúncia é correta, a marca é francesa, chama-se Baki. E o que é que este saco permite? É, na verdade, uma bolsa, mas que tem um plus que para nós foi fundamental, que é permitir levar qualquer bicicleta, até uma roda 29, aqui presa, em vez de ir só aqui uma bicicleta pendurada porque vai pendurada. Sim. Então, tu ficas com a possibilidade de levar uma bicicleta segura, não só para quem vem na estrada contigo, como para tu poderes ir a pedalar e teres a garantia que a bicicleta não te cai, porque ela prende-se em cima da rack, utiliza também a estrutura da própria bicicleta, e com uma série de fitas daquelas de acesso rápido, fitas de carga, a bicicleta vai ali segura, e tu vais a pedalar, só dás por ela, porque a bicicleta que nós temos tem mudanças, tem 5, 6 mudanças, a bicicleta do nosso filho, e então tu vais a ouvir sempre os carretos assim, sempre naquela de... mas tu depois ignoras isso. Mas a verdade é que vai segura, e nós fizemos os caminhos de Santiago num misto de desmonta a bicicleta daqui porque ele quer pedalar, monta a bicicleta passado 5 minutos porque ele já não quer pedalar, é o que é. E foi tudo aqui seguro. De resto, eu diria que a maior vantagem desta bicicleta é de facto a resistência, porque isto, longe de ser carbono, isto é um monstro autêntico. E ela raspou umas quantas vezes por baixo, a tinta ficou um bocado danificada, mas nem de perto nem de longe foi uma preocupação de raspou, está a estragar, não está, é só tinta. Por isso eu acho que o maior benefício desta bicicleta para nós nesta viagem foi a praticidade e segurança do nosso filho ir à frente, e nós queríamos que ele fosse à frente, não queríamos que ele fosse atrás, e poder levar a nossa carga aqui bem acondicionada, e nós não temos que nos preocupar se é ali, se não é ali, como é que é para montar, se levamos muito tempo ou não, porque pegámos nas bolsas, puxávamos, aquele tem tipo um sistema, como se fosse umas pinças que tu puxas a alça e ela abre, e o inverso ela tranca, e está aqui, não tens problema nenhum. Por isso, praticidade acima de tudo, que só se perde nos 2,40 m, assim. Logística, levavam comida para fazer ou não? Tudo... Não. O que nós fizemos sempre foi, cá atrás tínhamos uma dessas bags da Ortlieb com roupa, salvo erro, acho que a divisão era esta, era roupa minha, da minha namorada e parte do meu filho, e outra que tinha essa outra parte da roupa do meu filho, que estávamos mais preparados, se ficasse mais frio, se ficasse mais chuva, se o que fosse, e tudo que era material para carregar a cargo bike, a bateria da cargo bike, algumas coisas mais tipo de higiene, coisas mais de... tens de ter um acesso para fazer o teu dia-a-dia e tal. A parte de comida, nós levámos nestas bolsas que estão aqui à frente, ou seja, elas ficam mesmo, elas fazem parte desta canopy, elas estão aqui por trás. São, na verdade, são duas aberturas, mas vão dar ao mesmo compartimento, e que é bastante fundo porque são as costas do banco que está dentro da canopy. E nós aí levávamos comida, ou aí, ou num saco que depois adaptámos, que ia ali, entre os pés do meu filho, queria umas bolachas, queria fruta, queria o que fosse, serve-te à vontade. Esta bicicleta, o fundo dela, a certa altura, eram mais migalhas e bocados de fruta e tudo, era uma bicicleta de viagem. Mas sim, levávamos alguma comida, mas fazíamos preparar
em alguns sítios para poder comer, principalmente porque eu acho que ou tu já tens essa rotina enquanto família, e com uma criança, e nós não tínhamos essa rotina, ou tu estás sempre num ritmo de bicicleta, 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 é também muito exaustivo. Então, quando nós parávamos para comer, fosse dentro dos caminhos ou mais ao lado, também nos dava a possibilidade de repensar se queríamos continuar naquele dia, ou, como chegou a acontecer, em Padrões, salvo erro, que nós vimos um parque e foi do género, olha, está aqui um parque, o nosso filho quer ir brincar no parque, vamos ficar por aqui. Tanto que o Padrão serviu na ida e na volta para pararmos por lá, mas fomos sempre adaptando e por isso nunca levámos muita comida, íamos comprando, epá, e era coisas do momento, era para aquela manhã, ou o que fosse, não era muito mais que isto, era sempre assim. A água é que levámos mais, mas muito mais nos bidões do que, E o do que ritmo outra coisa. era o dia todo a andar ou variava de acordo com... Olha, nós planeámos inicialmente, como tinha dito, cerca de 50 km por dia, e achávamos mesmo, no arranque, achávamos mesmo que esses 50 km nós conseguiríamos fazer de manhã até início da tarde, depois chegamos à tarde para ficarmos no sítio que decidimos ficar. Pá, isto saiu completamente furado. Isto aconteceu um dia, o que é que foi? Porque era o dia inteiro de bicicleta. Sim. Então o que nós percebemos foi, nós não podemos meter um ritmo de 50 km por dia porque vamos andar na mesma, pá, não acabas às 6 da tarde, acabas às 4 e a diferença é pouca, mas também tu não podes acelerar muito mais porque se calhar também não vais encurtar assim tanto o dia, ou vais cansar muito mais, ou é, até não vamos tirar a bicicleta do nosso filho porque vamos perder tempo. A viagem não é essa. Isso estava a desvirtuar completamente a viagem. Então foi do género, ok, 50 por dia vai dar o tempo que nós temos para a viagem, está ok. Isso vamos tentar manter. Se calhar não vamos é parar aqui, vamos parar mais à frente, ou quando precisarmos parar para almoçar não vai ser uma coisa rápida. Paramos porque o dia já não acaba às 6, acaba às 8. Então fomos gerindo, por isso eu acho que nos correu bem porque nos fomos adaptando, como se calhar qualquer aventura, que é, tens mais ou menos uma coisa estipulada e de repente, opá, o padrão tem que mudar e tem que ser. Por isso ficámos sempre com a ideia dos 50, houve uns dias que cumprimos, houve um dia que fizemos um pouco mais, mas pá, na grande maioria foi por isso, fomos adaptando sempre. E correu, ok. Depois chegam a Santiago, voltam para trás? Ou como Pá, é que... Santiago foi uma cena um bocado... Pois imagina, chegar lá dentro da cidade com esta bicicleta. Foi tudo. E depois, imagina, não tinha chovido nada, tínhamos apanhado muito bom tempo, chegámos a Santiago, começa a chuviscar. Estávamos todos preparados, tínhamos tudo e mais alguma coisa. Quando chegámos mesmo a Santiago, a típica zona da Fota, pá, começou a chover, mas estou-te a falar torrencialmente. E frio, mas Em que altura? Não sei, pá, nós fizemos isto, não quero estar a mentir, mas foi para aí agosto. Agosto. Mas estou a dizer chover de, tu olhas para o céu e dizer assim, é uma nuvem. Não, é tipo, é para ficar. Então ficámos em Santiago. Ao contrário de hoje. Então, Não, hoje está-se a aguentar bastante bem, por isso vamos ver se a coisa se mantém. E nós chegámos a Santiago, e éramos para ficar uma noite em Santiago, e dissemos, ei pá, não era nada disto. Santiago, eu acho que Santiago não era, como eu disse, não era o nosso destino. Isto agora parece aquele clichê, não é o destino, é a viagem, mas não era o nosso destino. Mas que é uma verdade. Mas é verdade, é verdade. Aliás, é clichê porque é verdade, não é? verdade. Exatamente. Pá, e nós chegámos a uma altura em que foi tipo, Santiago, check, está feito. Ok, vamos ficar aqui. Epá, não. Um monte de gente, uma coisa... Pá, como é Santiago em toda a altura, não é? E fomos almoçar. E o almoçar em Santiago foi mesmo aquela cena de nós não queremos estar aqui. Porque estacionámos esta bicicleta, nós temos um cadeado, para além de hiper pesado, tem alarme embutido, é um Abus, e pá, e é um cadeado incrível, só dá para esta bicicleta porque o resto é muito pesado. E prendemos esta bicicleta, prendemos a minha bicicleta a esta bicicleta e a do meu filho também. Epá, não é uma coisa prática, nem é rápida. E fomos almoçar. Quando fomos almoçar, naquela rua, e a bicicleta estava bastante encostada, e nós conseguimos vê-la do restaurante, o senhor do restaurante vem e diz, não podem ter a bicicleta, porque o caminho, não sei o quê, não sei mais. Cansados, já não estávamos assim a achar grande piada a Santiago, de repente aparece um autocarro, uma carrinha daquelas que faz a recolha de cartão, e não conseguia passar. Epá, e eu juro que não, nós temos muito cuidado com isso, e eu achava que não estávamos a estrovar nada. Então foi dizendo, ok, eu vou tirar a bicicleta daqui, nós vamos comer e vamos embora de Santiago. E assim foi. Então não parámos em Santiago, a não ser para a típica foto, pá, metemos a andar por Santiago, acho que foi dos sítios que na verdade tivemos menos tempo. Foi fotografia e vamos embora, por isso, pá, não... E o caminho, acharam que estava muito cheio ou foi... Era agradável? Ou não tens tempo Não, de pá, eu comparação? acho que tu consegues sempre ter espaço para fazer um caminho agradável. Se calhar se me disseres, eu vou num 13 de Maio, que como tens Fátima aqui em Portugal, que é uma coisa que tens romarias e não sei, talvez seja mais complexo, mas eu acho que as zonas em que foi, ou em que podia ter sido mais complexo por número de pessoas, também foram zonas muito porreiras. Eu não consigo precisar... Pá, quem me conhece sabe que eu sou horrível com nomes, eu não vou arriscar porque senão vou estar a dizer que é num sítio e é noutro, mas ali numa zona que eu acho que
Não, vou arriscar aqui esta, porque acho que esta estou certo. Que é, perto de chegar a Ponte Vedra, Pontevedra, pode ser. há ali uma zona que, no caminho central, que tu passas por uma coisa quase tipo meio um bosque, tem ali um risito ao lado. Sim. Acho que é isto. E foi a zona em que apanhámos mais gente, mas como também apanhámos mais gente e a zona era mais porreira, mais próximo daquilo que nós gostávamos de encontrar, uma coisa atenuou a outra e então havia sempre a questão do a bicicleta é amarela, é gira, não sei o quê, então a coisa dava-se. Pronto, e havia muita conversa de, não, olha, mas atenção, isto aqui passa, mas ali à frente isto já não vai dar. E ficas sempre naquela do, mas porquê? Porque, não, então bora explorar, tipo, mas não deu, mas já passaste de bicicleta. Não, passei a pé, mas calma, então vai-se resolver. Pá, depois apanhámos muitos portugueses também, e isso dá sempre aquela conversa de, é a primeira vez que fazem, não é? Olha, então há aqui um sítio bom para pararem. E isso foi uma cena gira, e como eu disse ao início, eu acho que foi uma parte que nos trouxe muita parte boa do caminho, que é, eu acho que tu quiseres fazer o caminho de Santiago, novamente, não pela parte religiosa, mas eu não quero entrar nesse caminho, que isso é um caminho muito complexo, mas se tu fizeres por ti, naquela cena de estás focado na tua cena, tens todo esse espaço, mas se tu quiseres partilhar aquilo com alguém, que foi o que nós acabámos por fazer inevitavelmente e sem querer, tu também tens esse espaço, que é, pá, fala comigo, bora curtir a cena, diz-me o que é fixe, porque eu também quero ouvir, e depois logo vejo se adapta ou não à minha viagem. Por isso, não acho que tenha sido sobrelotado o caminho, nem acho que isso tenha sido um problema. Para nós nunca foi, não me lembro em nenhuma altura de dizermos, somos muitos a fazer isto, a dizer, isso não aconteceu. Pá, e apanhámos pessoas tempos a tempos, não, isso foi, nesse aspecto foi muito tranquilo, foi mesmo tranquilo. Mesmo, e os elementos, ficavas em albergues ou não? Ou nós ficámos em pensões e hotéis e Airbnb? Ficámos no Airbnb, também em Ponte Vedra no regresso, mas já te conto. De resto ficámos sempre queríamos fazer sempre zonas que ficassem mais perto, ou alojamentos que ficassem, sejam hotéis ou não, mais perto do caminho, sem termos ali grande desvio, e que tivéssemos duas garantias. Uma é que era um sítio porreiro também para o nosso filho, para o Gonçalo, e outra que era, pudéssemos guardar a bicicleta sem haver grande azar. Imaginam que é ao telefone, pá, como é que eu vou definir o meu espanhol? O espanhol é... Portanhol. Sim, vamos num bom dia vamos dizer que é assim. Pá, inglês, a malta para falar ali inglês, se bem que nos caminhos de Santiago, como passa muita gente, a coisa vai safando, mas quando tu queres explicar que tens uma bicicleta que são 2,40 m, e a malta diz, sim, está tudo bem, tu dizes, esse sim foi muito rápido, tu não estás a ver o que é uma bicicleta de 2,40 m. Então quando tu querias explicar isto, esse era o desafio maior, que era, onde é que a bicicleta vai ficar? Podem pôr aqui numa arrumação, há espaço. Então lembro perfeitamente, no primeiro alojamento que ficava, era um hotel, aquilo desviava-se 2-3 km do caminho, para nós estava ok, pá, a subida era hiper íngreme, e a bicicleta teria que ficar guardada num espaço onde faziam também, pá, engomar as roupas de cama, todas essas coisas. Pá, empurramos a bicicleta, um martírio para fazer chegar lá acima, e eu deitei-me na cama, mandei mensagem ao meu grande amigo de família, ao João Nascimento, também meu mecânico, ao mecânico das minhas bicicletas, mas acho que isso é, neste momento, é secundário, e disse, João, pá, a bicicleta tem um Shimano, um 6100, um motor, pá, estou a empurrar isto aqui, não conseguimos subir a pedalar, isto está horrível. E ele disse, não, mas tens uma cena que é walk mode, tu clicas, faz assim assado, o motor entra de facto nesse modo de walk mode, pois, essa foi a minha surpresa. E tu carregas e ela por ela anda. E o objetivo é, ela, porque é uma bicicleta de carga, nós é que estamos a fazer isto de outro modo, mas ela vai carregada, tu carregas e ela ganha, basicamente, vai ganhar aquele impulso inicial, mas muito tranquilo, e ela tem a obrigação de subir isso. Não, minha bicicleta não tem isso. E ela, tem. Isso é um motor Shimano, tipo, para uma cargo bike, mas podia ser uma mountain bike, mas tem. Eu disse, não, João, não tem. Não pode ter, porque eu agora estive aqui a empurrar isto. Estávamos já deitados, e foi de género, eu não acredito. Será que tem mesmo? É bom que tenha. Não, mas não pode. Tipo, naquela de, não faz sentido que não tenha, porque senão eu sabia. Dia a seguir acordei, bicicleta. Vou ver, tinha o walk mode. E pensei, eu não acredito. A partir daí, olha, foi a melhor coisa que arranjei aqui na definições. E de facto, isso ajudou muito. Para guardar a bicicleta foi um desafio, mas nunca tivemos se calhar a exceção do último alojamento ao hotel, que foi esse que ficámos sem bateria, acho que nunca deixámos a bicicleta num sítio que achássemos que tínhamos a segurança comprometida dela. Esse último hotel era uma zona de passagem de pessoal do hotel, mas estou a falar de passagem, de porta aberta de um lado, porta aberta do outro, e passam eles como passam todos os outros. E é do género, estás a dormir e é do tipo, a bicicleta está bem. E temos um alarme que mal tocas, ele dispara, mas um volume, uma coisa surreal. Mas essa foi o maior desafio de logística, talvez tenha sido o maior desafio. Mas foi sempre em alojamentos, nunca quisemos ficar em albergues típicos dos caminhos de Santiago.
muito porque tens camaradas e era muita confusão e nós não íamos com esse objetivo, queríamos ficar numa cena mais tranquila, mas foi sempre alojamentos, sempre, e tivemos sempre pessoal porreiro. O único que foi mais chato pelo valor foi realmente em Pontevedra. Eu acho que liguei para todos os hotéis de Pontevedra. Não, isto é para 7 da tarde. Se ele tem alojamento para hoje e com uma bicicleta assim e outra bicicleta e mais uma atrelada, não temos, não se faz. Airbnb. Acho que fizemos para aí 18, 19 km para chegar ao final do dia e a cena foi, então qual é o valor? O valor e tal. E aquilo deu um valor de alojamento por uma noite. Tipo. E depois tu vias as fotos e dizes, não, mas tem piscina, tem... Sim, mas eu não vou usufruir disso porque eu já vou chegar de noite e tudo. Então, qual foi a solução? Vamos levar daqui no supermercado comida dentro da bicicleta e fazemos lá. E acho que essa foi a única cena que, do planeado, foi o que se desviou mais. E agora olhamos e dizemos, tinha que ser. Tipo, e dormimos bem, foi impecável. Foi a rota mais longa, a saída mais longa da rota que nós tivemos que fazer, mas sim, foi sempre alojamentos e Airbnb. Sendo que já pensámos também que poderia ser interessante com esta bicicleta e pela estrutura que ela tem, fazer este tipo de tenda, levares a tenda e montares, porque ela tem mais que espaço para levar o material que quiseres e ela própria dá-te esse conforto, que é, se metes uma lona daqui da bicicleta presa outro lado qualquer, se metes uma tenda por baixo, estás incrível lá dentro, não tens isto com uma criança e não vais para uma cena de bife e só dormir aqui quase baixo da bicicleta. Mas sim, sempre alojamentos, nunca vimos de outra forma. E depois da volta então, Santiago, vais até Pontevedra para depois entrar ali para a costa. Fomos para a costa. E na costa continua a chover ou depois parou de chover? Na costa abrandou, mal saímos de Santiago, eu acho que a chuva abrandou e ficou tranquilo. Acho que foi muito tipo, era quase num ecossistema e depois a coisa ficou fixe. Mas depois, só a meio da ciclovia da costa, se quiser chamar assim, é que apanhámos aquela chuva miudinha, mas que nem tivemos que ter grande preocupação, porque foi mais o acumular, mas foi ali tipo 2, 3, 4 km e de repente a coisa deu-se, estava nublado, mas até foi uma altura porreira para pedalar porque estava mais fresco, então o cansaço era menor, então não havia um sol por aí além e nós fomos a rolar muito fixe pela costa e a vista também acaba por ser porreira sempre ali com o mar, mas não foi, só em Santiago foi mesmo uma chuvada, o resto foi tipo daquelas de és um casaquito e a coisa dá-se. Então aí foi porreiro, sim, foi tudo tranquilo. Mas aconteceram algumas aventuras que estavas a falar. Temos algumas aventuras, sim. Que se podem ser partilhadas. Podem. A única que correu menos bem, e tivemos ali uns 10 minutos a pedalar e a pensar que aquele podia ter editado toda a viagem foi... Eu ia um bocado mais à frente e eles iam aqui na cargo bike e a certa altura, no pouco espaço no caminho que nós fizemos na costa, em que não havia ciclovia, que íamos mesmo pela estrada, parece um senhor numa carrinha grande, tipo uma carrinha de família que há 7, 9 lugares, e mete-se e aproxima-se muito da cargo bike. A minha namorada na altura mandou-lhe um berro naquela, tipo, olha, nós estamos aqui, eu acho que dá para ver pelo vídeo, dificilmente não vês esta bicicleta, mas enfim, e ele meteu-se naquela, eu vou passar à vossa frente e vou, e mais à frente, depois aquilo deu um voltar para trás, uma discussão, não sei, uma coisa daquelas que nem é bom para a história, e lembro-me disto ter acontecido, e andámos uns 10 minutos a pensar do género de isto podia ter ditado toda a viagem e tipo, não valia a pena. Isso também trouxe aquele tal insight, tal como a leveza de dar para fazer, trazer a cena de bora lá relativizar, porque isto não merece que haja despenda de energia para isto. E depois também nos trouxe isso, que foi, isto não correu fixe, não era o que nós planeámos, não era o que nós queríamos, mas a viagem não foi isto. Então, fizemos 300 e qualquer coisa quilómetros, a viagem foi isto. Não é esta cena, bora tipo, liberta um bocado a mente e continua. De resto, metemos, já não lembro qual é que era a terra, mas já tínhamos tido alguns alertas que a malta não gostava muito dos caminhos de Santiago e não havia nada marcado, e metemos por uma cena que na autoestrada não havia marcação de nada, não há bicicletas por aqui nem nada, o GPS dizia que era por ali, e estávamos a entrar num acesso à autoestrada. E do tipo, estás a entrar num acesso à autoestrada, é que só com uma via, mas ali a cena era direta, aquilo é um ponto mais alto, uma rotunda, e aquilo descia e tu vias uma zona de carga de caminhões e tudo, e de barco, e parecia-te mesmo que tu ias ter um acesso a outra rotunda que depois dava para outras coisas qualquer, e também a autoestrada. Nós entrámos um bocado por aí, mas estou a falar de 6 metros, não foi uma cena por aí além. Um caminhão ou outro a apitar, parámos, género, alguma coisa não está certa, passa um carro da polícia que também apita, mas ajudar está quieto. Tipo daquelas cenas de eles estão mal. Estás a ver a cena do... Quando tu percebes o que aconteceu, é do género, tu não podias ter parado para ajudar, porque percebes que não é uma cena normal, nem é seguro para ninguém, para nós e para o pessoal dos carros, mas não.
lá demos a volta e marcha atrás, nem sei porque não dá para virar tudo, tipo, foi uma marcha atrás e depois uma volta, com esta bicicleta, tipo, surreal também. E então foi também aquela cena de, pá, porque isto não estava marcado corretamente? O GPS mandava-nos por ali, ou seja, não é, obviamente, nós não atribuímos a responsabilidade disso, é que tem que haver uma responsabilidade pela não marcação, mas de facto não estava marcado, o GPS dava-nos uma informação errada e nós a nossa avaliação da situação foi, bom, isto é por aqui, vamos dar ali abaixo. Só que ali abaixo não era ali, havia ali outro corte. Pá, essa foi a parte menos porreira. Mas de resto, a bicicleta ficar pendurada assim, como já disse, não vai passar ali de certeza e de repente passa e o pessoal diz, conseguiram. E é tipo, sim, não tinha hipótese, estás a ver? Tipo, isso deu. De resto, aconteceu uma parte curiosa também. Aí como eu disse, fizemos 300 e qualquer coisa quilómetros, a faltarem 120 para chegar, havia um tilintar comum na bicicleta, começava a ser ali bastante regular, e cada vez que parávamos, abanávamos a bicicleta e, tipo, rigorosamente nada de barulho. Pensámos, são ferramentas que estão dentro da bicicleta, é coisa qualquer dentro da mala, milhares das razões, justificações para isto, e cada vez que íamos a andar, tipo, voltámos a ouvir, e cada vez mais pronunciado, mas não chegámos lá. Quando parámos a bicicleta já em Vila Nova de Cerveira, que era o nosso destino, na verdade, o início do destino, tirei as bolsas todas e quando vou para pôr a bicicleta em cima, volto a ouvir a tilintar e disse, olha, vamos tirar a teima, o que é que era? Pronto, era só o travão de trás, estava completamente solto o disco, que por acaso nunca tivemos um azar, porque a pinça agarra bastante bem, e são êmbolos, acho que são 2 êmbolos de cada lado, e aquilo ao travar, como nós parávamos e travávamos para tentar abanar, para a bicicleta não dar para trás, não havia tilintar. Então andámos 120 km com a bicicleta sem um travão tão bom quanto achávamos que era. Nada como não saber. Porque não foi um problema? Porque acho que não vem coração de inocente, estás a ver? Pronto. De resto, acho que a leveza que eu te falava há pouco, de poderes ir e adapta, ou vais e faz de outra forma, fez com que, na verdade, não houvesse, à exceção daquela questão do carro que falei há pouco, da carrinha, não houve nada de dramático, que houve uma queda minha, mas também por um erro que percebemos logo, foi uma aproximação minha da bicicleta do meu filho que vinha atrás e, curiosamente, o guiador dele travou, carregou na pinça travão e travou-me e eu caí, mas foi para o lado da berma, então não houve nada de mais. Mas tudo coisas que eu acho que... Uma aventura, tipo, não... As memórias também são essas, mas claramente não são essas as maiores memórias da bicicleta, por isso, foi tudo ganho. O que é que o vosso filho ainda fala dessa viagem? Isso acho que é curioso porque volta e meia perguntamos-lhe o que é que achaste das férias? As férias metem-se uma bicicleta à mistura, ou uma coisa diferente, e eu acho que como para ele, não de bicicleta, como eu disse há pouco, porque não fizemos logo bebê com ele este tipo de viagens de bicicleta, mas por andar nas minhas costas, ou nas costas da minha namorada, na mochila, e a ver o mundo todo de cima, mesmo quando mal endireitava a cabeça, eu acho que para ele é uma coisa tão normal, que ele lembra-se, se lhe fores perguntando ele diz que sim, já lá tive, mas é com a naturalidade de, tu foste beber um café. É tipo, não, sim, fui na bicicleta. Que é o normal do dia-a-dia, não é? Yeah. E então, quando tu, imagina, se quiseres passar isto para o dia-a-dia, quando levamos à escola nesta bicicleta, os amigos dizem todos, o Gonçalo veio de bicicleta, não sei o que mais. E para ele é tipo, giro, porque os meus amigos acham piada, mas é uma bicicleta. E eu acho que nós também aprendemos um bocado com isso, que é, para ele é tão natural, porque tu fazes isto de forma natural, que não tem que ser como é para nós de, aí agora descobri que bicicleta também é bom. Sim, bicicleta é bom porque é assim. Mas ele lembra-se, e temos muitas fotografias em casa destes momentos, ele lembra-se pela questão do, vai a viajar ali à frente, vai com os pés, muitas vezes sem sapatos e sem meias, a apanhar ar, e vai curtir a viagem. E as memórias dele são muito isto, é muito a cena de, olha, fizemos as férias em conjunto e também passámos em Santiago. Agora diz assim, olha, aponta aí no mapa onde é que é Santiago, onde é que passaste. Para ele isso é completamente irrelevante, tipo, isso não é uma equação para ele, é tipo, ok, vamos de bicicleta, pronto, só isso. A memória dele é mais essa do que outra. E para a família, a dinâmica da bicicleta altera as férias? Ou não, altera. As férias agora são planeadas como, vamos estar de férias assim, vamos para determinado sítio, mas temos de ter férias de bicicleta. Onde é que vamos? Isso é uma conversa a seguir, aliás. Por isso é que eu disse que quero as dicas lá do norte, estás a ver? Da cena plana, porque com esta bicicleta é importante que seja plano, mas eu acho que altera porque, novamente, dá-te a possibilidade, a bicicleta tem uma cena incrível, e eu só aprendi isto muito recentemente, quando gravei um dos episódios do Endu com o Gio, um rapaz brasileiro, ele tem quase o dobro da minha idade e que leva a bicicleta muito nesse estilo. Ele diz uma coisa que agora também me é comum, mas que me trouxe essa abertura de, ao tu viajares de bicicleta, tu não viajas tão lento quanto a pé, ou seja, tu não te cansas tão rapidamente se calhar daquilo, como também não viajas tão rápido como de carro. Então, tu tens tempo a contemplar numa velocidade que
se calhar é mais prazerosa porque eu vejo na bicicleta esse meio, estás a ver, mas dá-te a possibilidade de dizer, vamos ver em família e todos vamos desfrutar, porque eu posso dizer, seja em família, sejam os amigos, o que for, dizer, Rui, olha ali aquilo, não sei o quê, e tu vais ver, não com os meus olhos, mas se calhar com o entusiasmo que eu te vou dizer, porque tu estás a ver aquele momento em que eu te digo, Rui, olha ali, ou Rui, olha ali aquilo, e esse entusiasmo, pá, é contagiante, e toda a família diz isto, ou tu, porque tens uma noção diferente e chegas a Santiago e aquilo é um monstro e inevitavelmente dizes, pá, está aqui uma construção que impõe respeito, como do meu miúdo que de repente, pá, se calhar tem um ribeiro em que ele prefere ir a pé e molhar os pés e diz, pá, olha aqui, um animal qualquer, ou uma borboleta que vai, estás a ver, é tão simples quanto tu encontrares o gajo mais experiente e o gajo menos experiente, que se calhar não tem a mesma linguagem, mas para dizer, pá, esta viagem para mim é a borboleta a voar ou é a Catedral de Santiago, pá, que é igualmente bonita, estás a ver? Por isso, pá, sem dúvida que esta viagem foi do tipo, pá, próximo ano, isto, o ano passado, não é? Próximo ano, há uma viagem de bicicleta. Pá, são 200 km, são 300, são 30 ou 50 por dia. Ainda não está definida? Ainda não, pá, queríamos fazer cá em Portugal, queríamos fazer, dar-lhe a oportunidade na mesma à Costa Vicentina, como eu disse, que já conhecemos, mas queríamos fazê-lo também assim, mas ainda não estamos convencidos muito pela cena de, pá, não vamos ter se calhar tanta novidade quanto isso. Por isso, o Norte seduz-nos muito, zonas de Jerez e tudo mais, pá, eu acho que para quem gosta de viajar é o que é. Irmos lá para fora, temos sempre o desafio do volume da bicicleta. Ou então, fazemos como fizemos ali, que é, em vez de parar em Vila Nova de Cerveira e depois unir aquela ponta, faço o mesmo, mas noutro lado qualquer. Estás a ver? Pode ser isso também. Mas nós vamos apostar este ano, vamos apostar no Norte de Portugal. Acho que há muita coisa que tu podes ver cá, sem te cansares e sem ser monótono ou dizeres, já vi noutra altura. Não, acho que é diferente por isso é muito provável que, pá, veja que me dá dicas. Talvez consiga dar algumas dicas, algumas experiências, algumas viagens que eu fiz em família. Não, mas abriu muito essa porta, sim. E depois tu queres aquela cena que é, temos esta bicicleta, tens que renovar isto, estás a ver? É muito isso, por isso, sim, ela vai fazer mais umas viagens, isso é certinho. Muito, muito bem. Temos aqui mais umas perguntinhas. A não ser que tenhas mais alguma coisa sobre esta viagem que gostasses de Não, acho que esta destacar. viagem, nós ouvimos uma pessoa, eu ia dizer que não e agora ia responder, isto é mesmo típico de quem não tem nada para dizer, depois começa a lembrar, mas E não para. sim, eu acho que pelo feedback que nós tivemos, e há um disclaimer que eu acho que deve ser feito, tens muita gente em Portugal que faz muita viagem de bicicleta com crianças, muito mais crianças, até famílias muito, muito maiores, e que o fazem de uma forma até muito mais desprendida, muito mais à vontade, com mais experiência e com muito mais histórias para contar. Por isso, esta é a minha realidade e, obviamente, deve ser tida com essa limitação, que é a minha e a nossa viagem. Agora, nesta viagem que nós fizemos, também tivemos bastantes pessoas que passavam por nós e que tu vias que te diziam, estão a fazer com uma criança com uma bicicleta assim, isto também é porreiro. Ou seja, eu acho que quando tu andas com uma bicicleta destas, seja uma Bullet, uma Omni, seja qualquer bicicleta, não interessa sequer a marca, mas quando te predispões a fazer com uma criança, abre-te a possibilidade para dizer que a logística pode ser mais complexa, mas não é um impedimento. É tipo, se calhar não vais tão à vontade, ou não vais tão desprendido, mas ajusta. Eu tenho pessoas à volta que eu vejo fazerem viagens e eu digo, como é que estes gajos fazem isto? Eu não consegui fazer assim. E de repente tu fazes, e a naturalidade que tu fazes é chegares a casa e dizeres, isto deu. E não foi assim tão difícil. Então se calhar posso fazer uma coisa mais complexa. Por isso, dá-te essa cena de tu também estás, de certa forma, não quero utilizar a palavra inspirar porque acho que é demasiado forte, mas a meter outras pessoas a olharem e dizerem, olha, bora tentar. Por isso acho que esta viagem também foi giro por isso, porque da maneira que nós recebemos esse feedback de pessoas que vinham connosco, nós também o bebemos de alguém, já fizeram, bora repetir a cena. Por isso, sim, acho que é só isso. Para acrescentar nesta viagem, acho que estava a tentar lembrar, mas acho que é uma boa companheira, sim. Eu acho que é inspiradora e é por acaso o caminho central de Santiago, é um dos caminhos mais feitos, depois do caminho francês, que é o principal, este central português é o mais feito, e ter o vosso exemplo, uma família que fez o caminho, é a prova, e que nunca tinha viajado praticamente em família, sim. Assim não, bicicleta, é a prova de que é possível, portanto, e que é muito fixe, portanto é só o que custa mais. Provavelmente foi carregá-la para dentro do carro até sim. a primeira mas quando metes isto dentro do carro com esta bicicleta montada como está, não tinha a outra atrelada, e metes mais uma bicicleta, a minha bicicleta que é bastante grande, tenho um quadro grande, e a do meu filho todas montadas, ficas do género, dá para ir para qualquer lado do mundo, por isso, desde que haja caminho por terra, isto vai lá, pronto. Por isso sim, eu acho que é a logística inicial, eu acho que é a mesma cena de, novamente, pode ser clichê, mas pelo óbvio, que é, planeia, marca as cenas sem marcar, mais detalhe ou menos detalhe, porque é o conforto de cada um.
pá, mas vai e resolve no momento. No limite, voltas para trás, tipo, pá, e o quê? Não tem. Não há outra coisa, tipo, é isto. O que é que tu levas sempre numa viagem de bicicleta? Queres o óbvio, tipo capacete e etc? É o que Capacete é quiseres. sempre, é todos. O meu filho está habituado a capacete e ainda não leva bicicleta. Para ele ele anda de bicicleta sem capacete e por isso, essa é sempre. Isso para mim é, pá, uma viagem de 10 minutos, viagem de desafio, capacete está sempre, pronto. O que é que eu levo sempre? A água levo sempre comigo também. Eu levo sempre telemóvel, mas é mais por alguma coisa que aconteça de segurança. A segurança para mim é uma coisa muito importante. Eu não sou, pá, eu não sou típico aventureiro de bora, depois logo se vê, resolve-se. Eu não sou esse gajo, pá, eu sou o gajo... Dá para ver. Eu gosto da cena planeada, o QB para estar seguro. Mas o que é que eu levo? Sem ser esta parte mais óbvia. Ah pá, levo sempre gomas. É uma cena que levo sempre. Sempre. Mas, novamente é a primeira vez que alguém nos diz que leva gomas. Pá, sempre porque eu acho que tu bastante muito inspirado pela parte dos eventos, para não chamar provas às coisas que já fiz, dá-te aquele conforto psicológico de... Não é um alimento por si só, também pode ajudar e ajuda com açúcares, não sei o que mais, são outros 500, não é a minha área, mas dá-te o conforto, está aqui uma mel, Os mosquitos. dá-te um conforto de tu comeres alguma coisa que te dá aquele conforto de casa e de não está tudo bem, tu comes e é tipo, tem aqui um boostito, pronto. Isso levo sempre. Epá, e depois eu acho que é, se queres uma coisa mais filosófica, é mesmo um espaço para poderes adaptar àquilo que vem, não levar sendo demasiado fechado, apesar de eu gostar da segurança que falei, é poder, pá, poder agir a tua volta e fazeres a tua adaptação àquilo que é o teu meio, o teu momento. Isso para mim é a parte mais importante. De resto, acho que não há assim nada que... espera aí, há impermeável, sim. Isso leva sempre. Sempre impermeável também. Sim, não vale o tempo mudar, como foi em Santiago. Em pleno agosto. Exatamente. Mas de resto, acho que não há assim nada que eu... Estava a tentar até olhar para a bicicleta para perceber se havia alguma coisa mais específica, mas eu acho que não há... Pá, acho que não há assim nada de mais. Acho que não há. E o que é para ti um bom dia de viagem em bicicleta? Olha, um bom dia, aprendi nesta viagem, um bom dia é eu ir andar à bicicleta, saber que tenho aqueles X quilómetros para fazer, mas poder desprender daqueles quilómetros e não estar a pensar se está feito ou não. Eu acho que a cena de bicicleta, seja nisto ou numa volta de fim de dia ou de fim de semana, é tipo... Eu tenho treinos regulares de bicicleta, isso é um espaço guardado que é o meu tempo até para conseguir estar equilibrado em tudo o resto, mas é todo o resto de eu vou só pedalar, eu não quero saber se são 20 km hora, se são 10, se são 5. Eu faço muitas voltas com um grande amigo que também conheci num evento de bicicleta e nós dizemos que são as nossas voltas dos 11 km hora. Porque é muito lento e tu só vais a conversar. É aquele momento do café. Isso é lento? 11 a hora? Não é normal. Com uma bicicleta de estrada numa cena plana, se me para eu percebo a relação, mas é bastante lento. Quando pensas que é do género, estás a andar 4 horas, 11 km hora, é tipo, tu não saís do mesmo sítio. Mas o que é que isso dá? Eu acho que dá liberdade, tu usufruis da bicicleta, se calhar como muitos de nós temos de memória de criança, de... Quando era criança eu não queria saber se fazia mais quilómetros, se... Pá, era aquela descida porque parecia radical, se calhar hoje em dia não era tanto, ou aquela distância que eu saí um bocadinho mais fora de casa e estou a descobrir, por isso esse é o dia perfeito, que é não estar preso ali a dados ou o que é que seja, porque todo o resto do dia, e mesmo profissionalmente, é um bocado isso, e depois esse para mim é a cena, é mesmo ali a cereja no topo do bolo, que é quando tens aquele final de dia de verão, eu também já falei isto no Enduro, porque para mim é uma cena muito significativa, em que o dia está a terminar, já não tens o sol assim tão alto, mas sabes aquele quente quando tu vais a passar, que sentes os campos, quando passas uma estrada a Alcatrão, tipicamente, mas tens os campos ao lado e os cheiros se misturam e tu percebes que é aquela parte plena. Agora metes isto é uma cena muito, muito descritiva, já pensei muito sobre o tema, mas quando tu vais numa descida que não tens que ir muito rápido, mas quase não pedalas, e tens isto tudo misturado, é a descida que é muito suave e tens estes cheiros todos, pá, para mim é a cena é o pleno da bicicleta, é tipo fechares os olhos e pensares que está tudo ok ali, estás a ver, tipo, o resto é, naquele momento, são frações de segundo, mas é tipo, naquele momento a cena está toda juntinha, para mim isso é o pleno, é o final do dia de andar a bicicleta, é isso, por isso é que eu curto tanto o verão e por isso é que eu estou desejoso que isto tudo passe, porque cansado deste tempo que me traz isso, mas é isso, é o pleno, sim. E se pudesses voltar para um único dia de uma destas viagens que já fizeste, para qual dia é que voltavas a revivê-lo? Difícil. Há aqui muitas respostas para isso. Eu gostei muito novamente do final do Heading Southwest, porque foi... Eu ia chegar a Alt na altura, cheguei praticamente sozinho a Alt. Sim, cheguei sozinho a Alt até. Depois vinha uma pessoa que depois ficar amigos, mas chegou um pouco mais tarde, uns bons minutos mais tarde.
mas eu ia chegar alto e eu lembro que faltavam para aí, ao Germano, neste caso, e faltavam para aí 3 km, 2 km, e eu lembro perfeitamente de ter ali uma montanha russa de emoções de estou a chegar, é o final dos 1100 km, mas eu estou a chegar. Tipo, muito contente e pá, ao mesmo tempo mesmo verdadeiramente triste com não, isto vai acabar. Tipo aquela cena de quando é novidade é tudo diferente, não é? A cena da paixão por uma coisa nova. E quando eu cheguei, isto não estava planeado, eu tinha a minha família a chegar. Pá, aqui um ponto comum que é sempre a família, seja Santiago, seja o que for. E quando eles estavam lá, foi tipo uma cena de lá está, novamente aquele pleno de ei, é isto, estás a ver? A cena é toda esta. E eu acho que isso, e também estava um dia de muito calor, não, era um dia de muito calor, aliás, e eu lembro que isso foi o culminar de isto não podia ter acabado de outra maneira. Opá, podia, de muitas formas, mas aquela foi a forma que foi ideal para mim. E hoje em dia tenho fotografias que por acaso tinha sido outro participante, tinha chegado um dia ou outro antes, que estavam lá, que tiraram fotografias que hoje em dia tenho impressas em casa, e pá, e sou eu com a minha família naquele momento exato. Foi mesmo aquela fração, então foi tipo... Esse era o momento que eu voltava lá, porque acho que foi tipo tanta coisa ao mesmo tempo que... Opá, sei lá, tipo... Acho que teve ali muita coisa junta que foi tipo... Bom, esta era a cena, estás a ver? E depois em Santiago, sem dúvida, a cena do meu miúdo ir ali, imagina, tu ires de bicicleta ao lado, e ele ir ali completamente desprendido todo o tempo, pés no ar, a levar com o sol nos pés e muito tranquilo, tu olhas e dizes assim, eu não sei se este miúdo é feliz ou não, mas neste momento, dificilmente ele não está feliz, estás a ver? Pá, isso é uma cena que eu acho que é fixe, que é quando tu consegues partilhar isso. Clichê novamente, partilhar a felicidade. Mas é a cena de, pá, como estamos agora aqui a falar, tipo, eu falo nisso e dá-me aquele quentinho de curtir a cena porque foi bom, yeah. Foi muito bom. As metas sabem melhor quando são partilhadas. Pá, não tenho dúvida nenhuma disso. É muito giro tu chegares lá por ti, aquela luta e tudo mais, mas quando chegas a qualquer lado, seja mais complexo, menos complexo, com alguém, ou tu vês outra pessoa que não está tão habituada e passa esse limite que ela achava que tinha, tu quando olhas pensas, ele fez isto e foi fixe partilhar essa cena. Porque tu viste a dor, porque já passaste por aquela dor, naquele dia ou no outro, porque quando aquilo acontece, tu tens aquela cena de... Isto é nosso, tipo, é uma cena... Pá, se calhar passar uma semana já não é o mesmo sentimento de certeza, mas tu partilhaste a cena e eu acho que essa partilha é mesmo bacana, por isso é o que tu dizes. Quando chegas lá e tens esse momento de mais que uma pessoa, mais do que só tu a partilhar isso, ou quando tens pessoas a dizerem bora Rui, estás quase a chegar lá, ou como é que está a correr, quando recebes essa mensagem, inevitavelmente sentes que, sei lá, houve alguém que olhou por ti, isso é bom, alguém importou, é uma cena porreira, não é tipo, fiz sozinho e não queria estar aqui com mais ninguém. Está bem, está bem. Há essa vertente, não é minha, claramente, mas eu voltava a esse dia. Por tudo voltava a esse dia. Eu não sou muito de olhar para trás e ter aquele saudosismo, mas esse dia foi um grande dia. E depois, quando vinha na viagem para cima, vinha a Filomena a conduzir, e lembro perfeitamente de ela me vir perguntar, então como é que foi, não sei o quê, e eu só na carrinha de Jana. Estou aqui. Veio uma porrada, dormi em todo lado. Dias a seguir, mas encostava-me literalmente, eu não sou nada assim, encostava-me e era de Jana. Está encostado? Então como é que não sei? Estava a dormir. Tipo, morto. 1.100 km em quantos dias? Acho que fiz para em 5 dias, o que é que foi. Depois eu uma tempestade pelo meio, eu consegui ir fugindo dela, apanhei ainda, a chegar a Manteigas, apanhei uma chuvada incrível, mas como estava tão satisfeito na cena, viesse a chuva que viesse, para mim estava bem, foi tudo muito a porreiro. Tinha o apoio, na altura treinava também agora também tenho, com o treinador que tenho atualmente, mas na altura treinava com o Edgar e falámos bastante, tinha o João Nascimento a falar comigo também constantemente, como é que está, foi tudo, e ele também estava na prova, foi tudo sempre cena de... Sabes quando tu cumpres alguma coisa, mas percebes que não é só tu que estás a cumprir, que há muita gente à volta, ou porque despenderam daquele tempo, ou porque nunca tiveram na equação deles que era possível fazer assim, e tipo, de repente alguém está a fazer. E acho que isso foi uma cena gira, foi uma cena quase comunitária, se quiseres. Por isso foi cena, foi fixe, voltava aí, claramente. Esse é um ponto importante. O resto, na viagem de Santiago, metes a fotografia do meu miúdo a andar na bicicleta satisfeito. Sim, ou eu descobri uma bebida, chegámos a Espanha e ele provou aquela bebida Aquários. Tu encontras em Portugal, mas em Espanha é comum, cá não é assim tanto. Diz, olha, eu tive uma prova, eu acho que aí já tinha feito outra prova da Capital em Espanha também, ligava Barcelona até Barcelona, Girona e mais uns quantos sítios, e disse, olha, esta bebida é diferente, bora lá provar. E ele provar e gostar, aquela satisfação de criança de isto é bom, tipo a descoberta, e dizes, é esta cena, estás a ver, é esta partilha. Por isso, eu acho que está sempre, agora estás a falar, te fizeste essa pergunta interessante porque acho que está sempre relacionado com a partilha disto com alguém. É sempre isto. O resto, mais ao lado, mais quilómetro, menos quilómetro. É a vida a acontecer. Muito obrigado, Marco, pela tua partilha. Obrigado, foi extraordinário.
leiam a sinopse do episódio com todas as informações, que vamos apontar o trajeto, etc. Para quem quiser seguir esta viagem ou seguir as tuas, tu tens a conta do Hindu? Sim, pelo Hindu é mais rápido, sem dúvida. Acho que o Instagram está, nem devia dizer este, acho que fica muito a mal, mas está com hindu.cc no Instagram, salvo erro, e depois também conseguem chegar facilmente às minhas redes, mas Instagram acho que está como Marco.Francisco, ou Marco_Francisco, é fácil chegarem lá. Se não perguntem pelo Hindu, se tiverem alguma questão, estão à vontade. Muito bem. Se gostarem, partilhem com os vossos amigos, subscrevam o canal, ativem as notificações para saberem quando é que saem os novos episódios, classifiquem com 5 estrelas e façam os vossos comentários. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos. Muito obrigado. Bem visto. Até à próxima. Olha, obrigado, gostei muito. Obrigado.